pessoa está aqui descansada, tem que estar a levar com isto. Isso é uma aberração, é uma aberração. Por amor de Deus. Uma aberração, não posso estar aqui com o meu namorado. Toda a gente sabe, toda a gente... Ninguém diz nada, ninguém fala, sou eu, claro. Nossa. Vão lá, arranjem 2 rapariguinhas, ou então façam lá essas porcarias em vossa casa, escondidas, essa coisa de homem com homem, por favor, por favor. Se visse um casal de rapazes serem tratados desta maneira por estarem de mãos dadas ou abraçados em público, ia fazer alguma coisa e se fosse consigo? Preferência sexual não é escolha sexual e mesmo que... Até onde vai o preconceito sobre quem é homossexual? O que é que tem namorar com uma rapariga em vez de namorar com um rapaz? Jovens com dificuldades em lidar com a homossexualidade. Os pais aceitam os filhos homossexuais? Tudo bem que eu sei que eles vão levar uma pancada, um choque, a gente não está à espera disso. Temos à espera de uma família normal, com filhos, casar, com o véu e não sei o quê. Essa arrogância vai se quebrar. A minha mãe não soube aceitar a minha homossexualidade. E os outros? Quando nós andamos na rua e temos manifestações de carinho em público, isso faz-nos sentir como se fôssemos aberrações. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há discriminação por causa da orientação sexual? Ninguém escolhe ser homossexual. Ninguém escolhe o caminho mais difícil. E se fosse contigo? E se fosse consigo? Em Portugal, ao longo das últimas décadas, os homossexuais têm conquistado direitos que para todos os outros eram há muito garantias. Por exemplo, o casamento chegou há 6 anos e a adoção por casais do mesmo sexo foi aprovada no ano passado. Chegados aqui, é legítimo fazer a pergunta: os portugueses são homofóbicos? Há homofobia em Portugal? Qualquer casal homossexual pode estar à vontade, como qualquer outro, num lugar público? Fizemos a experiência com atores. Numa paragem de autocarro, 2 rapazes de mãos dadas. Percebe-se que são um casal. Pedimos a uma atriz que reprovasse o comportamento dos jovens. Será que alguém está disposto a intervir? Mas que horas? Olha, mas não querem fazer isso assim para outro sítio, deixarem as pessoas em paz. Uma pessoa já não pode estar aqui à vontade de tentar assistir a estas coisas. Entretanto, chega uma jovem à paragem. Está a olhar assim para mim, para quê? Quer estar aqui sossegada? Quer estar a ver essas coisas? Podem ir para a vossa casa Mas fazer coisas, essas nós estarmos de mãos dadas. Eu não posso estar com o meu namorado aqui abraçado, é isso? Vocês acham que isto é tudo vosso, mas isto não é tudo vosso. Oh, minha senhora, nós estamos só aqui sentados... Não prejudicar ninguém? Não percebi? Mas estejam a prejudicar ninguém, não é? Sim, mas quer dizer, eu estou aqui à vontade, tenho que estar assim a estar a assistir a estas coisas, os beijos e os carinhos, isto também não é... Não acha? Não acha? Eles não estão a fazer mal nenhum. Não entendo. Se eles estão aqui quietos, não estão a incomodar ninguém, qual é o problema? A mim incomoda-me e as outras pessoas, se calhar, também, só que ninguém diz nada. Estão a estar a ler a mente das pessoas? Não estou a ler a mente, mas sei que as pessoas não falam quando se sentem incomodadas. Cada um gosta do que gosta. Há homens com homens, há mulheres com mulheres, dentro de uma coisa. Exatamente. Mas também podem ir para as suas casas, não é? Então vai sair, ok? Então, eles gostam um do outro, não estão a fazer mal nenhum, deixá-los estar. Então, o que é que tem uma coisa com a outra? Se as pessoas reclamassem por o que realmente interessa, acho que o mundo era muito mais feliz. Só isso. Mas pronto. Olha, mas vocês não podem fazer isso noutro sítio. Estar aqui a incomodar as pessoas. Não ter vergonha. O casal parece incomodado. Agora é tudo à vontade, não é tudo... Toda a gente pensa o mesmo e ninguém diz nada. Neste país ninguém diz nada. Se calhar estou a pensar um bocadinho que não estava a pensar aquela senhora, não é? Aqui está um casal também em manifestações de carinho. Porquê é que não vão fazer isso para outro sítio em vez de estarem aqui à frente às pessoas? Há aqui uma pessoa sossegada, tem que estar a ouvir isso. Estou a dizer o que toda a gente pensa. Quer dizer, podem fazer isso
onde quiserem, mas não incomodem as pessoas. Agora acham que podem tudo, quer dizer, andar aí a fazer o que quiserem. Nós não estamos a fazer absolutamente nada com a conversa. Estamos só de mão dada. Ninguém diz nada porque ninguém tem coragem. Olha que estupidez. Ele não acha bem, eu não acho bem nem mal, mas acho que cada qual tem a sua ideia. Eu acho mal, pá. O senhor acha mal? Eu acho mal. Porquê? Porque eu acho que é contra a natura. E acha que estas pessoas não têm o direito de estarem Ninguém aqui? está a tirar o direito a eles, ninguém. Isso, o direito ninguém me tira. E se fosse um filho seu? Já pensou nisso? Se fosse um filho meu, era uma tristeza grande que eu tinha. Era? Era. E a senhora? Era, mas era meu filho, tinha que resignar, não é? E aceitar. Da parte da minha mãe, coisa que ela repetiu várias vezes foi porque é que eu enganei. Eu não enganei, eu escondi porque realmente tive medo, receio da reação deles, que foi o que realmente aconteceu. Da parte do meu pai, ele no momento quis me internar. Foi isso. E nesse dia eu não fui a casa, porque tive medo. Na verdade foi a minha avó que contou ao meu pai, e o meu pai veio-me confrontar. Ele não aceitou nada bem. Disse que o homem foi feito para a mulher, que Deus criou o homem e a mulher e que ser homossexual não era normal, que pode haver uma cura para isso, que só sou homossexual porque quero. Minha mãe chamava-me nomes, rejeitava-me. Quando eu falava com ela rejeitava-me. Foi horrível. Eu nunca pensei que a minha mãe pudesse me dizer isso. Porque as mães devem apoiar os filhos, seja qualquer situação. E eu não senti o apoio da minha mãe. Senti-me completamente rejeitado por ela. Ficámos-nos a sentir muito rejeitados. Como se não... Nós sabemos que nunca fomos uma fonte de orgulho para eles. Na Amplos procura-se que os pais sejam amplos de coração e na aceitação dos filhos. As reuniões da Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual são momentos de partilha, de dúvidas, problemas, receios, emoções. Hoje o encontro permite em exclusivo a presença da SIC. Como se não houvesse jornalistas na sala, fala-se do momento da revelação dos filhos. Quando o confrontei, ele disse-me que era homossexual. Tive 3 meses a chorar, a fazer o luto também, das expectativas também queria para ele. Nunca percebi nada, sempre pensei que ele fosse hetero e custou-me bastante, porque eu acho que as mães também têm que sair do armário e não ter problemas nenhuns em dizer que tenho um filho homossexual. Hoje não tenho. Mãe, aquilo que tu me querias perguntar no outro dia é verdade. Eu sou gay. Eu já estava a fazer conta. Há anos que eu estava a fazer conta que ele me dissesse. De qualquer maneira, foi a confirmação daquilo que eu suspeitava, foi o quebrar todas as esperanças de que não fosse verdade e foi imediatamente. E como é que vai ser na sociedade? Foi o meu medo. Tinha vontade de chorar. Às vezes ia no autocarro e ia a chorar. Com ela não chorei. E eu disse ao filho, eu tive quase um ano que não disse a ninguém. Não falei com o meu marido sobre isso. E não disse a ninguém. Mas depois houve uma altura que eu disse, isto não pode ser. Não pode ser. Fui dizendo. E fui ganhando mais lata. Pronto. Fui dizendo. Até, mas ao mesmo tempo, eu sentia-me mais aliviada. E depois quando ela casou, eu convidei pessoas para o casamento, foram todas, e quem aceitou, quem não aceitou, paciência. Quando o meu filho se revelou, aquilo que eu fiz foi ignorar, não chorei, ignorei. Pensei, vai passar. O melhor é nem abordar o assunto porque passa. Pensei também, como era adolescente, que isso era uma fase e, portanto, que era só dar tempo ao tempo, não é? A determinada altura tive que ir buscar forças para mim própria, não é? Para poder... primeiro debater-me, primeiro ter um embate comigo própria e depois com os outros. Afinal, a pessoa que ainda conseguiu ter mais problemas, entre aspas, fui eu.
porque o pai aceitou lindamente, o irmão, o resto da família aceitou bem, e eu tive aquela dúvida uma série de tempo, com medo da reação dos outros. Chorei, tive uma semana, dei a mim própria uma semana, de choro e de luto pelas expectativas que eu tinha criado para aquele filho, que tiveram que ser todas reformuladas. E quando foi com o meu filho, que eu consegui pôr no lugar dele. Engraçado, fizemos uma viagem de várias horas, e durante essas 3 horas não falámos, durante 3 horas não falámos. A primeira hora era de uma violência total para ele dentro de mim, a segunda hora a violência diminuiu um bocadinho, a terceira hora consegui-me pôr no lugar dele, e quando olhava para o lado, ele ia ao meu lado no banco. Era o meu filho que ia ali. E eu só à terceira hora a que me consegui pôr no lugar dele. Quando pus no lugar dele, pronto, foi tudo fácil, porque assim que a viagem terminou, saímos 2 do autocarro, fomos 50 metros, abraçámos imenso, chorámos. Fora da família, a orientação sexual é em muitos momentos e situações uma limitação à liberdade. Quando um homem e uma mulher, um rapaz e uma rapariga se abraçam, andam de mãos dadas em público, dificilmente alguém censura essas manifestações de carinho. E se forem 2 rapazes? Fizemos a experiência com atores. João Santos Silva e André Ramos preparam-se para ser os namorados. A atriz Joana Chandelier vai ser a mulher homofóbica, incomodada com o casal de rapazes. Elsa Valentim dirigiu o ensaio na ACT Escola de Atores em Lisboa. A cena foi depois transferida para o meio da realidade numa paragem de autocarro. Será que alguém se incomoda com os comentários ofensivos ao ponto de intervir? É vergonha na cara. Vai fazer isso noutro sítio, não estar aqui, né, a exibir-se. Acha-se uma parvoíce. Pelo amor de Deus, Pedro. Está toda a gente a olhar, está toda a gente a olhar. Como é que já se viu isto? Não há bons costumes, não há nada. Como se fosse proibido eu estar com o meu namorado de mãos dadas. Não quer dizer que eu concordo muito com a homossexualidade, não concordo, mas... Porquê é que diz que não concorda? Porque acho que o homem e a mulher foram feitos um para o outro, mas tem que se respeitar ao mesmo tempo os sentimentos das pessoas. Acho que isso que é feio, aqui da paragem do carro, está aí os beijos e os abraços e apertar isso a mão é feio. Não sou contra isso, eu não sou contra isso, mas ao menos a vida isso escondeu um bocado das pessoas. Se fossem lá para casa fazer essas coisas e deixassem as pessoas sossegadas, esta senhora está incomodada também. Está bem. Está bem, mas eu não tenho que estar a assistir. Nós temos que saber respeitar. As senhoras estão ali a dizer que eles fazem o que querem, mas não é bem assim. As pessoas não dizem aquilo que pensam. Nós somos um país de grandes costumes. Eu acho que as pessoas estão um bocadinho embaralhadas, porque isto não é normal. Estamos em sítios públicos, o que é que tem aqui? Peço desculpa, a senhora tem filhos? Diga? A senhora tem filhos? Tenho um filho pequeno, com 4 anos. Pode um dia acontecer do mesmo a ele? Não, nem pensar. Pode ter a certeza que não. A senhora que vai matá-lo, queres ver? Não. Você vai correntá-lo à cama de casa? Vou-lhe dar uma boa educação. Então isto não é boa educação? Desculpe lá. Então agora os rapazes não tiram boa educação por causa disso? Claro. Eu acho que não há necessidade disso, a senhora estar a dizer isso. A discussão continua e há quem se dirija a um dos jovens insultados. Eu não quero estar a puxar razões da vossa vida, mas são tão bonitos. Qualquer rapariga gostava de vocês e vocês gostam do outro. Qualquer dia zangam-se. Eu sou livre de estar onde eu quiser. Não vale a pena a gente estar a fazer este barulho, esta coisa. Vocês se têm
vontade de se beijarem, façam as coisas secretamente para ninguém ver. Eu tenho pena de vocês serem assim. Mas porquê que tem pena? São umas caras novas, isto é cá para nós. Diga. Isto é cá para nós. Eu tenho pena de haver agora, neste tempo, porque no meu tempo, quando eu era menina, que eu agora já tenho 92 anos, existia o que vocês estão. Mas era tudo mais secreto, percebes? Não era tantas pessoas a ver. Isto não é uma escolha. Não te podes curar, filho. Mas isto não há cura, porque isto não é uma doença, minha senhora. Isto não é uma doença. Eu pensava Não é uma doença. Eu pensava que era uma doença, já viste? A sério que pensava? Pensava. Mas- Que era a doença que vocês não tinham a culpa de ser como são. Mas olha, isto... Ou é a cabeça. Isto não é- Ou é a cabeça que puxa. Olha, mas então ainda bem que nos encontramos hoje. Isto é tudo muito normal, mas não é. Toda a gente sabe que não é. Ninguém diz nada. O jovem não se conforma com a atitude homofóbica da nossa atriz. Quando no meu país. Eles também estão no país dele. A discussão só terminou com a chegada do autocarro. A minha infância foi muito perturbadora. Qualquer lado passavam, as pessoas diziam assim, olha o gay, olha o panelirengue, que é o que as pessoas costumam dizer aqui, que é essas palavras ofensivas mesmo. E as pessoas não têm noção como é que isso dói, é mesmo perturbador. Em casa também sentia dor e rejeição, ao ponto de ter de sair. Aos 15 anos, foi viver com a avó. A minha avó foi um anjo para mim. Ela já sabia das coisas que eu sofri em casa. E ela começou a ter conversas comigo, tipo daquelas da avó, daquele apoio da avó, que é uma mãe para a gente mesmo. E foi aí que eu percebi que a minha avó gosta muito de mim por aquilo que eu sou. Ele não tem culpa de ser assim. E a gente também não temos. A avó neta é muito bom neto para mim. E eu sou muito boa avó para ele. Já sentiu mudanças nos que o rodeiam, mas sabe que o caminho contra o preconceito ainda é longo. Eu prefiro deixá-las aceitarem mais os homossexuais e depois, um dia mais tarde, eu sei que vou poder andar e de mãos dadas com o meu namorado e vai ser diferente. Antigamente era o pavor, não é? Era o terror. Nunca na vida. Amigos, se os amigos não sabem, quanto mais as pessoas da rua passam, olha, eu sou muito assim, penso muito no que o outro irá pensar, ele está a olhar, vai pensar já é homossexual, que horror, que nojo. Pronto, aquele vem-nos muita coisa à cabeça. Lourenço e Pedro chegaram a mais de 1 milhão de pessoas em vários pontos do mundo com um vídeo que fizeram em Portugal. Depois de terem visto casais gays serem maltratados em público, na Ucrânia e na Rússia, decidiram andar de mãos dadas nas cidades de Lisboa e do Porto. As pessoas não olham, talvez, com um olhar discriminatório, olham com um olhar de é a primeira vez que vejo isto, pá. A intenção era mostrar que Portugal não é um país homofóbico. Com a exposição, acabaram por ser alvo de ameaças na internet e não só, mas o retorno positivo levou-os a querer fazer mais. O último vídeo para a internet é mais uma mensagem pela igualdade. Juntaram pessoas que partilham histórias de reprovação, discriminação, mas também aceitação, como a de Lourenço. Minha família sempre foi muito liberal, ser quem tu és, ser feliz, eu nunca tive problemas com isso, nunca. Eu quando me assumi para a minha família eu nunca pensei, eu acho que é das melhores sensações que podemos ter, porque eu senti que vivi isolado e fechado, tinha 2 mundos, e assim que eu disse à minha mãe, às pessoas que eu amo, não é? que me rodeiam, senti-me, uau, agora sou feliz. Tinha muito medo que os meus pais realmente não me aceitassem como eu era, não é? E que, pronto, é que acontecesse algo que eu não queria, não é? Estava a chorar, eu não quero ser assim, eu não posso ser assim. E eu disse, estamos em pleno século XXI. É assim, isso é a coisa mais natural deste mundo. Tu és o que és e tens que ser como és e ponto final. Não deixas de ser meu filho, eu amo-te da mesma maneira. Contei ao meu pai, na altura tive um pouco de vergonha porque o meu pai é mais machista, não é? Disse ao meu pai que gostava de rapazes e não de raparigas, foi assim que eu contei. E ele ficou em choque
não falou, não é? Durante um tempo. É como eu digo aos pais, recebem a notícia, a cabeça vai encher, vai arrebentar a bomba, tudo, retira-se um bocadinho, depois de pôr as cabeças no lugar, aceitou sozinho, vai para casa, não há conversa mais nenhuma, acabou. Acho que é o pior erro que a gente pode fazer, é agarrar no filho e fechar-se dentro do quarto. Olha lá, porquê é que tu vais ser isto? Porquê é que vais ser aqui? O menino acabou. Depois faz uma vida normal. O tempo é como diz, o tempo cura tudo. Pronto, o tempo fez-me uma pessoa diferente. E realmente percebi que tenho uns pais muito bons e não há melhor, não é? Quando Marta decidiu contar à mãe, não foi uma surpresa. Eu penso que todos nós em casa percebemos primeiro que ela. Mas isso também faz parte, não é? Isso também faz parte. Não éramos nós que queríamos dizer, olha que tu és, olha que tu podes ser. É difícil aceitarmos, até porque quando eu comecei a perceber, ali também tentava ter coisas com rapazes e eu cheguei mesmo a gozar com gays. Não era a gozar assim descaradamente, mas aquilo é gay, nunca, como é que isso é possível? Sabendo que eu sabia perfeitamente que não batia certo o que eu estava a fazer e que o que eu sentia também era aquilo. A questão da sexualidade, eu costumo dizer que eu não quero saber o que é que a minha filha faz dentro de portas, assim como se ela fosse heterossexual também não quereria, quer dizer, é igual, é a intimidade dela. Mas para quem tem preconceito, a intimidade de alguém homossexual parece sobrepor-se ao resto. Meus pais já não me veem como a Bárbara, como pessoa, como ser humano e como filha deles. Eles veem-me como uma pessoa que é homossexual. Eu acho que isso não me define. Eu e a Bárbara costumamos dizer que o amor vence tudo. E quando nós vemos que um pai e uma mãe não nos conseguem aceitar simplesmente por causa da nossa orientação sexual, como é que pode existir amor? A família, os outros, tanta gente a sentir-se no direito de interferir, de julgar, de reprovar. Se nós tivermos que dar um beijo em público, damos. Não vamos estar a pensar se esta pessoa vai olhar, o que é que ela vai pensar. Se nós fizermos isso, nós não vamos viver a nossa vida em nenhum lado. Porque assim, é exatamente isso que as pessoas fazem, é pensar que nós somos anormais, que nós não nos encaixamos. Já vimos reações quando um casal de rapazes tem manifestações de afeto em público e alguém os insulta. E se for um casal de raparigas? Desta vez, a cena é protagonizada pelas atrizes Maria João Almeida e Cláudia Pinto. Aqui está já alguém que reparou no casal de raparigas. Olha, vocês não acham que se podiam comportar um bocadinho melhor para não perturbar as outras pessoas? Porquê que nós estamos a incomodar as outras pessoas? Deviam ir para o circo, mostrar essa aberração. O que é que a senhora viu que achou? Eu nem cheguei a ver, a senhora que estavam a dizer que estavam aqui em frente nessas triste figura, mas eu não concordo, acho que isso é uma aberração. Temos que respeitar as pessoas. Embora não concordo. Se fossem dois rapazes, fazia mais confusão. Isso era pior. Era pior? Pior, para mim era pior. Ainda aceito mais isto. Reprovando, mas tolero mais. Vamos lá ver, não é assim, tolero mais. Agora dois homens, não, isso está fora de causa. É um bocadinho demais. Já não há vergonha para nada, não é? Diga. Isso já está oficializado. Pois, está oficializado, mas não é preciso, não é? Deviam fazer isto nas casas delas e sossegadas, não é? Deixar as pessoas tranquilas. Acham que já é tudo muito normal e podem sair e fazer o que quiser. Está a falar sobre nós? Eu estou aqui a falar com estas senhoras. Estão a falar de nós como se não estivéssemos aqui, quer dizer... Esse é o vosso nome, é porque a gente vai falar com vocês. Esse é o vosso nome. Nem têm noção. Entretanto, chega à paragem uma jovem.
Somos nós todos, somos todos muitos, não é? Isso, exatamente. Só falta pôr-se nu, exatamente. Ah, desculpa, a senhora não anda incomodada com o seu marido na rua? E por acaso isso é marido? As raparigas não me fizeram mal nenhum, elas são livres de serem aquilo que quiserem. Assim não a incomodou? Não, não me incomoda nada. E incomoda a que... Falta de respeito, estarem a tratar assim as raparigas, elas são aquilo que elas quiserem, elas não estavam a fazer nada de mal, não vi nada de grave. Estavam uma ao lado da outra, de mão dada. Mas que é de propósito para provocar? Não é? Oh meu Deus, eu fico pelos cabelos já com isto. Parece que nos querem provocar a todos, andamos aqui sossegados, só nos querem provocar. A pessoa está aqui, quer dizer, ter que levar com esta normalidade, quer dizer, por favor, estas aberrações, já chega. Nós não estamos a incomodar, porque é que está a falar assim? Pelo amor de Deus. Mas eu devo ser muito antiquada, para achar que isto não faz sentido nenhum. Porque não faz sentido a senhora estar a falar assim. Opa, fogo, não têm uns rapazinhos que vos peguem, vocês não são feias, vocês não são feias. Estás a ouvir isto? Já chega. Mete nojo, acabou, já disse. Os insultos continuam ao ponto de haver quem se junta à indignação, mesmo sem ter visto mais do que as raparigas de mãos dadas. Façam dentro das Exatamente, é como toda a gente faz. Vocês que vão fazer isso é exibicionismo. Como assim? Vocês forem... Se eu for fazer queixa à polícia, vocês podem ser multados. Se eu fizer queixa de si, a senhora é acusada de discriminação. Mas é que vocês estão a exibir. Não. Nós não estamos a fazer nada. Não é discriminação, não, que não tem nada a ver. Nem com gays, nem com lésbicas. Eu não sou nem contra. Mas eu isso já não sou. Eu isso já não sou. Agora, aquilo, nós estarmos aqui, vocês estarem a namorar, para mim, cada um é livre de fazer aquilo que quiserem. Estava a concordar com esta senhora? Nem concordo, nem discordo. Os namorados para si é só um rapaz e uma rapariga? Não, eu não estou contra. Cada um é livre de fazer aquilo que quiserem. Eu não sei o dia da manhã, também tenho filhas, não sei o dia da manhã. Não sabemos, não é? Não sei o dia da manhã. Por isso é que a senhora não quis manifestar-se. Estou sossegadinha, cada um, não me estavam a incomodar, cada um faz a sua vida. Eu não tenho nada contra nem lésbicas, nem gays, nada. Agora, não estou aqui estar na paragem do autocarro e estarem duas meninas a namorar. Portanto, acha que estas pessoas devem esconder-se? Não é esconder. Ouça, também não concordo de ver um casal de namorados estarem aí aos beijos e... Mas era assim que elas estavam? Não estavam aqui sentadas, estavam quase. Na realidade, nesta situação, as duas jovens estavam abraçadas, de mãos dadas, sentadas uma ao lado da outra. Eu lembro-me que há uns anos atrás eu estava com a minha companheira na altura e veio uma senhora aos gritos dizer que isso não era normal, que nós éramos umas aberrações, que nem sequer os bichos faziam isso. E nós ficámos completamente em pânico, sem saber o que dizer. E ninguém foi capaz de ir à nossa beira e nos defender. Os últimos dados do Observatório da Discriminação da ILGA Portugal referem mais de 400 denúncias, quase 200, por comportamentos de ódio contra homossexuais, bissexuais e transexuais. Jovens entre os 14 e os 20 anos são os principais alvos de insultos e agressões. E é também nesta faixa etária que estão os principais agressores. Na maioria dos casos, as vítimas dizem que não apresentaram queixa por vergonha e por embaraço junto das famílias. Quando um filho, seja a idade que for, assume parar o pai e a mãe e falar, não é qualquer filho que faz isso, não é? Tem uma coragem muito grande. A conclusão que eu cheguei e o estudo que eu já fiz. Ele sai dentro do armário, como se diz em português. Quem é que vai para o armário? O pai. Fecha-se dentro do armário. Se isto servir para certos pais que já sabem a certeza, mas estão fechados dentro do armário, por favor, saiam dentro do armário. O silêncio fecha-nos em vez da gente se abrir para o mundo, não é? E acaba por nos criar ali. Não é um armário, a gente já estamos dentro do armário cheio de fatos com bolas de naftalina e nunca mais lá saímos. Então a gente tem que abrir mesmo as portas. A minha sogra neste momento tem 95 anos, mas com 90 anos, quando a minha filha falou com ela e lhe disse que era homossexual, a minha sogra olhou para ela e disse: "Oh filha, e és feliz?" E a minha filha disse: "Sou, vó, é o que é preciso." Com 90 anos, eu fiquei muito tocada.
os pais do namorado do namorado do meu filho não aceitam e não querem conhecer o meu rapaz, não querem conhecer ninguém da família. Chegam a dizer, eu preferia que tivesse uma doença, porque com isso eu sabia lidar. Agora isto, eu digo sempre, vocês, o vosso filho e a homossexualidade são a mesma coisa. Vocês quando dizem que não aceitam a homossexualidade, estão a dizer eu não te aceito. Cuidado com as palavras. Se eles enfrentam o mundo, porque é que nós não somos capazes de enfrentar o mundo por eles? O amor por eles é incondicional, não tem barreira. Durante os 2 dias em que fizemos a experiência com um casal de rapazes e um casal de raparigas, em nenhum momento os gestos de carinho foram além das mãos dadas, um olhar, um beijo no rosto, um abraço. A maioria optou por não censurar as palavras insultuosas da atriz. Ou estavam de acordo com ela, ou não repararam, ou não quiseram interferir. Mas há quem não hesite em manifestar-se contra o preconceito. Esta mania das pessoas se exibirem é uma coisa que já chateia. São pessoas como vocês têm outro livro, sério. E não liguem se as pessoas olhem para lado, se vos critiquem. O amor é para todos, olha, sejam felizes, a sério, está bem? Obrigado. Estou parva. O que é isto? Mas isto é uma provocação, é? Eles não são pessoas livres como nós. Por você gostar de um homem, eles também não podem. O amor é para todos, minha senhora. Claro, mas podem fazer noutro sítio. Não interessa. Desculpe lá. Tem alguma coisa contra? Tenho. Azar o seu. A rua é para todos e é pública. Eles que se beijem podem fazer o que eles quiserem. Quando a rua são pessoas livres. E eu também. Está mal, muda-se. Estou numa democracia. Não quer saber. Então a democracia é para todos. Posso dar a minha opinião? É para então pode dar a sua opinião. É o que eu estou a fazer. Não estão a provocar. Então um homem e uma mulher também estão a provocar. Sim, mas eu não estou nestes preparos. Porque são gays, são pessoas iguais à senhora. Não é a mesma coisa. Você dá na consciência e pensa, você tem direito a ser feliz com o seu namorado, com o seu marido, eles também têm direito a ser felizes um com o outro. E eu tenho direito a estar aqui e não estar a assistir a estas coisas. Não quero olhar, não olhe, não olhe. As pessoas são livres de fazer o que elas quiserem. Senhora, eu só estou a dizer ao moço, deixe estar. Não ficar aqui. Eu não vou ficar aqui e vou viver com vocês. Não tem mal nenhum. A intimidade é dentro de casa, seja homem, seja mulher, na minha opinião. Agora, um abraço, uma mão dada, isso não é crime. Não é a mesma coisa, não é normal, não é normal, desculpa lá, não é normal. Está muito enervada, não? Estou. São atitudes como estas que me deixam plenamente irritada. Isto não se faz, são 2 pessoas, não podem estar juntas, porquê? Pessoas falam. A gente não sabe o passado da nossa mãe, muito menos o futuro da nossa filha ou do nosso filho. É feio, porque se eu tivesse um filho gay, eu ia apoiá-lo com toda a certeza do mundo. Ia ser um orgulho para mim, porquê? Porque além de mãe, eu posso ser a melhor amiga do meu filho e posso apoiar o meu filho. Não é como esta gente. Acho que tem que haver alguém a pôr um travão nisto e dizer, alto lá. Obrigada. Mas quem é que falou em crime? Não falei em crime nenhum. Então qual é o Acha que eu não tenho que assistir a isto? Elas estavam cá antes da Mas eu posso estar aqui sossegada na paragem do autocarro sem ter que assistir a isto. Mas elas não estão a interferir na sua liberdade. Eu acho que estão. Porque isto não é normal. Como é que se explica isto? Pode não ser normal para a senhora, mas no mundo que nós vivemos hoje... Não. Eu acho que está tudo muito trocado. Uma criança. Não estão a infringir nenhuma lei. E a senhora não está incomodada com a situação. É muito simples. Vai ali com este menino. Olha, e vou mesmo, obrigada. Vou mesmo. Muito obrigada. Não tenho que impor nada, não tenho que dizer-lhes que elas estão erradas. Eu tenho a minha educação, tenho a minha criação, mas as pessoas merecem respeito. E o respeitar é diferente do aceitar. Eu posso não aceitar, mas eu tenho que respeitar, independente da minha educação ou do meu ponto de vista de ver as coisas. Eu não estou a fazer mal nenhum, simplesmente estou de mão dada. Acho que o conceito hoje em dia é um bocado feio, não? São homossexuais, não merecem respeito de todas as outras pessoas. E se fosse consigo? O preconceito relativo à homossexualidade tem o nome homofobia. Vejamos o que a palavra significa. Homo vem de homossexual. Fobia vem do grego e quer dizer medo.
A orientação sexual de cada pessoa só a ela diz respeito. Então, medo de quê? Preferência sexual não é escolha sexual. E mesmo que assim fosse, há o que tem isso de mal. A grande questão é que os homossexuais se sentem como todas as outras pessoas. As outras pessoas é que não os veem e não os sentem assim. Queres decidir por mim, boy, como é que te atreves? Eles dizem, porque é a lei da vida. Pelos vistos não é. Porque a minha lei da vida é estar com uma rapariga. Um dia, essa intolerância pode... As pessoas têm tendência a dizer opção, mas não é uma opção, é uma orientação sexual. Nós não escolhemos, nós nascemos assim. A gente nasce com a nossa escolha já feita e a gente não pode mudar para aquilo que as pessoas querem ver da gente.